quando a gente estava em Bangkok, professor, eu e a Flávia, a gente estava também na fase de tirar o projeto do papel, né? E aí a gente gosta muito de visualizar as coisas, né? Então a gente fez lá o nosso quadro dos sonhos e tal, né? Que ajuda a gente a alcançar aquele sonho. E depois a gente fez dentro na geladeira mesmo, pegou aqueles post-it, sabe? E colocou na geladeira assim, e colocou aquilo como se fosse uma agenda. E aí anotava tudo ali. Ah, hoje a gente tem que fazer isso, a gente tem prazo aqui, a gente tem uma aula aqui para estudar, a gente tem não sei o quê, e botou tudo ali. E aí botou até 2 meses, se eu não me engano. E aí a gente tinha a visão de 2 meses na porta da nossa geladeira todo dia. O que eu percebi quando a gente fez isso? A gente tinha mais organização, a gente conseguiu cumprir todos os prazos com antecedência, todos os prazos eram cumpridos com antecedência, e eu não esquecia nada, e parece que o fato de eu estar vendo aquilo ali todo dia me deixava motivado, porque, poxa, cumpri, daí eu tirava um papelzinho, esse dia foi resolvido isso, sei lá, foi pago isso, porque daí a gente colocou não só a nossa parte profissional, nessa agenda na geladeira ali, mas como a parte pessoal também. Então estava tudo interligado, entendeu? Então a gente tinha aqui, agora a gente tem que sair, tem que ir lá no evento tal, tem que fazer não sei o quê. Nossa, foram uns meses assim, professor, de muita organização e muita rotina, sabe? Bem definida. Isso fez a gente alcançar e fazer os projetos assim muito rápido. Acho que faz toda a diferença. Fica muito mais fácil, né? Quando você tem tudo anotadinho, sabendo direitinho prioridade, você tendo essa questão do prazo mais realista e botando tudo na agenda, fica muito mais fácil da pessoa se organizar e saber onde vai colocar energia, William, porque tem tarefas que são mais pesadas e tem tarefas que são mais leves. Então, aquelas tarefas mais pesadas que você precisa cumprir, você sabe que vai gastar energia, você já sabe disso. Então, você vai dizer o seguinte, bom, quando você tem essa questão do prazo, você vai dizer, olha, isso aqui eu sei que eu não consigo resolver antes de 4, 5 dias, não adianta, não vai dar. Então, quando você tem isso anotado em algum lugar, fica mais fácil de você se organizar, por exemplo, uma equipe, que às vezes, eventualmente, você está trabalhando em um projeto onde você não está sozinho. Então, você precisa, né, organizar não só o seu compromisso, mas também as pessoas que estão trabalhando com você. Então, é muito legal isso, essa questão de ter esse nível de organização para que você possa ajudar, né, aqueles indivíduos que trabalham com você a se organizar também. Não é só organizar a sua vida, mas organizar aqueles que estão ali junto contigo, né? Sim, e é o próximo tópico até aqui, professor. A gente falou, ó, defina suas prioridades, use uma agenda. E o próximo, estabeleça metas diárias. Próximo tópico. Por quê? Porque existem metas, William, que são pesadas, como eu disse agora, e que você não consegue resolver em um único dia, em uma semana, em um mês. Existem metas que são longas. Então, o que você precisa fazer? Até para você ter mais chance de concluir, de conseguir resolver, é você dividir em o que a gente chama de submetas. Sabe? Ou tem pessoas que tratam como metas SMART, né? Então, essas submetas, elas fazem com que essa meta principal seja quebrada, né? Então, eu vou dividir em pequenos tópicos e aí eu vou resolvendo. Bom, eu tenho que resolver isso essa semana, então vou lá e resolvo aquilo, pronto. Conforme eu estou resolvendo essas pequenas metas, eu estou observando que a grande meta está caminhando. Agora, se você for pensar, não, em um projeto de 1 mês, 2 meses, às vezes projeto de anos, né? Sem quebrar isso, às vezes pode ser desanimador, porque você pode ter a impressão de que você não está conseguindo chegar lá. Isso muitas vezes acontece, por exemplo, quando eu dou aula na faculdade e vejo muito isso, aqueles alunos que fazem um projeto e pensam no projeto somente para 5 anos, que é o tempo da faculdade. E ele pensa em realização, não, quando eu acabar a faculdade, daqui a 5 anos, minha vida vai mudar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, é um projeto longo e que se a pessoa ficar pensando em felicidade, em realização, somente depois de 5 anos, cara, a chance de dar errado é grande. Por isso que tem que se organizar, né, em submetas, em metas pequenas, para que você possa ter a sensação e, portanto, a realização de você tá caminhando em direção a concluir o seu objetivo, aquele que você identificou como importante, né, como uma prioridade na sua vida.
Eu vejo que quando a gente pensa assim num projeto a longo prazo, né, quando no caso da faculdade, que são 5 anos, a gente tem que se minar de um ambiente que deixa a gente motivado também, né, professor? Porque dentro da faculdade a gente tem altos e baixos a todo momento, né? E aí o que faz a gente se manter motivado é a gente estar com o que a gente falou anteriormente, né? Com uma rotina, com uma agenda, saber a prioridade do que a gente está fazendo isso, né? E trazer, né, professor, pessoas ao redor que têm o mesmo objetivo, né? Que também queiram evoluir nessa área profissionalmente, né? Que ele está estudando, para que possam estar motivando, né? Porque nem sempre a gente está motivado para poder fazer todo dia a mesma coisa, né, professor? Por isso que a gente tem que estar unido, né, com outras pessoas com o mesmo interesse, que faz a gente, querendo ou não, crescer, que nem eu e o professor aqui no Eureka. Quantas vezes a gente teve altos e baixos assim, né, de meu Deus, tenho que gravar hoje, meu Deus, tenho que fazer tal função. Nem sempre a gente está aqui 100% animado, vamos dizer assim, mas estamos aqui, por causa de um É de outro. claro, mas isso é normal, né? É uma condição natural, ninguém está 100% o tempo inteiro. Por isso que uma das grandes questões daqueles que resolvem os problemas e que realizam os objetivos é exatamente a consistência. William, é difícil vencer a consistência, cara. Um cara que é um cara que ali, ó, mantém um ritmo ali, ó, relativamente constante, que treina, vamos dizer assim, que o cara treina de manhã, que o cara treina à tarde, que o cara treina à noite, ou então que todo dia o cara cumpre aquele objetivozinho que ele tende a cumprir. Cara, quando você vai olhando para trás, você vai percebendo que tem muita gente que vai ficando no caminho. O que acontece, né, no ambiente de faculdade, no ambiente de trabalho, é a mesma coisa. Né? Os caras começam com você e se você mantém ali constante, se você é um cara resiliente, se você é um cara constante e consegue manter um determinado ritmo em direção àquilo que você quer, você vai olhando para trás, tem uma hora que você começa a se sentir sozinho. Começa todo mundo junto, aquela galera, estão 20, 30 na sua equipe, aí quando você vai olhando para trás, de repente fica um, no outro mês fica outro, 2 meses começa a ficar, aí quando você olha, começa a ficar pouquinha gente do seu lado. Deve ser muito difícil enfrentar as pessoas que são resistentes, que são resilientes, né? E é o caso, eu acho que a questão agora é ser consistente naquilo que você quer. E isso talvez seja, como você falou, uma das coisas mais difíceis de fazer, cara. Tu vê, nós estamos fazendo, o Neureka tem 4 anos, estamos caminhando, né, em direção a 4 anos. Como você falou, tem altos e baixos, assim como o nosso projeto. Tem pessoas que têm projetos que têm alto e baixo, e assim vai. Aí tem a equipe é importante. Isso acho que é um dos grandes baratos da faculdade, sabe? Que é a questão de ter... Muitas vezes a pessoa procura, obviamente, pelo interesse parecido, as pessoas querem se formar em um curso específico, quer ter uma formação e começa a encontrar pessoas de mesma opinião, de mesmo gosto, e começam estudando junto, mas você vai perceber que durante o caminho vai ter gente que vai caindo, como eu falei, vai ficando, exatamente porque não consegue manter a consistência. Só que se o cara consegue manter essa consistência, tem essa resiliência, como eu disse, você vai olhar para o lado assim, uma hora você vai ver que começaram 30, 50, 100, aí você olha para trás, quando você vê, tem meia dúzia. E se você continuar ali firme no propósito, são poucas pessoas que vão chegar onde você chegou, no nível que você chegou, na qualificação que você chegou. Então, consistência, amigo, é difícil manter, mas se você define a sua prioridade e a meta, é isso aí, faz parte. É que o pessoal, não sei, né? Eu vejo por mim, né? Não sabe o quanto que faz de diferença, né? A gente ter essas metas diárias e cumprir elas, né, professor? O quanto se a pessoa anota realmente e faz uma avaliação dela da semana, ela anotando tudo, sabendo o que tem que fazer e vai ali e começa a executar tal, ela consegue ver, viu, eu fiz tudo isso numa semana, só que a gente acaba não anotando e não acaba vendo, né? Que tipo, poxa, eu resolvi aquele problema, eu resolvi aquele outro. Aí tem aquela sensação do que não fez nada, do que falta muita coisa. Mas, na verdade, se ela acompanhar esse processo, se ela estiver ali anotando, eu fiz isso, fiz aquilo, beleza. Agora eu terminei a semana, vou dar uma revisada em tudo que eu fiz. Poxa, eu fiz, sei lá, 200 tarefas na semana.
E isso acontece, tá, prof? Porque eu já lancei tudo que eu tenho que fazer. São coisas pequenininhas ali, tu vai lançando. Mas quando tu pega essas metas ali e foca naquelas mais difíceis, meu, parece que tu termina, assim, o dia ou a semana de um jeito assim, nossa, caramba, eu tô realizado. Posso agora pegar o final de semana e ficar ali a final de semana inteira vendo Netflix, que eu não me sinto culpado. Eu acho que essa é a sensação que a gente tem que ter, né? Tipo, eu quero ter o meu lazer. Ou é Netflix, ou é, que nem a professora, ir para uma cachoeira, dar uma volta com os filhos, enfim, fazer o que quiser com o sentimento de satisfeito, né? Tipo, conseguir fazer Dever todas as minhas cumprido. tarefas. É dever cumprido, isso mesmo. E é legal, William, porque isso também traz aquela dose, vamos dizer assim, aquela dose diária de realização, aquela dose diária de prazer, aquela dose diária de dopamina. É o que vai motivar que eu repita e que mantenha a consistência no outro dia.